como eu estava falando então para vocês, eles causam problemas aí nas folhas e, consequentemente, tem que ser descartado. Alguns fungos provocam a intoxicação e doenças. As plantas, elas precisam ser desprezadas e não pode ser utilizada, que pode levar aí alguns indivíduos à morte. Nessa tabela da página 141, ele fala pra gente que no passado os fungos eram confundidos com planta e eles eram classificados no mesmo reino por terem algumas características semelhantes. Porém, com o passar do tempo, foram listadas as diferenças e foi criado um novo reino para eles, porque eles não eram semelhantes às plantas. E aí nós temos as principais diferenças entre plantas e fungos. As plantas realizam a fotossíntese e os fungos não, eles não possuem clorofila. As plantas são autótrofas porque fazem fotossíntese. Os fungos não, eles são heterótrofos. Eles procuram aí o alimento no ambiente e eles digerem o alimento fora das células para depois absorver eles. As plantas apresentam celulose na sua parede. Os fungos não têm celulose na parede celular, com exceção de alguns fungos aquáticos, mas ele tem outra substância que vai dar rigidez e resistência, que é chamada de quitina. As plantas armazenam amido como reserva de substância e as células dos fungos não armazenam amido como substância de reserva. Elas têm aí o amido, aliás, o glicogênio. Elas não têm amido e têm o glicogênio, diferente aí das plantas. Bom, continuando, aí nós vamos falar agora dos bolores. Então, os bolores são fungos que vão crescer aí sobre alguns alimentos que geralmente vão estar podres, como pães, bolos, frutas. Ele pode aparecer também no couro, que o couro é de origem animal, no algodão, na madeira, dentre outros materiais que estejam em lugares úmidos e escuros, porque esse é o ambiente favorável para o fungo. Nessa imagem ele mostra para a gente aí um queijo, o queijo chamado aí de gorgonzola. Ele tem esses veios verdes que são formados aí por fungos. Tem quem goste, tem quem não goste. Aí é o gosto de cada um. Os fungos, eles não são só ruins, como a gente já está vendo aí. Existem fungos bons que são utilizados na nossa alimentação também. Ele fala pra gente das leveduras. As leveduras são fungos unicelulares, bastante utilizados aí na indústria alimentícia. Ele é utilizado na fabricação de pães e cervejas, por exemplo, e ele faz parte do mesmo grupo das trufas, que são fungos multicelulares comestíveis e bastante caros. E também podemos citar as espécies de penínsulo, das quais se fabrica o remédio à base de penicilina, um antibiótico para combater aí doenças causadas por bactérias. Os cogumelos e as orelhas de pau também são fungos multicelulares, dos quais alguns podem ser comestíveis. Dos cogumelos nós temos o champignon, o shimeji e o shiitake. Outros podem ser extremamente venenosos, por isso não pode ser consumido todo cogumelo que for encontrado aí na natureza. Nessas imagens, nós temos na primeira uma levedura, Saccharomyces. Ela é conhecida popularmente como fermento biológico, utilizada na produção de diversos alimentos que são fermentados. Então, bebidas alcoólicas, queijos, pães, entre outros. E embaixo nós temos as trufas. Para quem não conhece, não é aquela trufa de chocolate, hein, gente? São fungos multicelulares e fazem parte do mesmo grupo das leveduras. Elas são caras, então talvez vocês nunca tenham comido, assim como eu também não comi ela. E agora, nessa última figura, nesse cogumelo, nós vamos estudar as estruturas aí de um fungo. Os fungos, eles não ingerem alimento e o corpo dele é formado por inúmeros filamentos que são chamados de hifa. Olha aqui nessa parte roxinha, as hifas. Elas liberam substâncias digestivas sobre toda a matéria orgânica para que os nutrientes possam ser absorvidos. E como os fungos não absorvem todas as substâncias que digerem,
muitos nutrientes vão ficar à disposição de outros seres vivos, como as plantas. Além das hifas, eles possuem uma outra estrutura, e é por onde vai dar aí o crescimento deles. As estruturas, elas vão crescendo e se emaranhando, formando aí o que é chamado de micélio, como se fosse aí uma teia de aranha, um emaranhado. Eles vão crescer indefinidamente e se houver condições apropriadas para que ele cresça. Alguns dos maiores organismos aí do nosso planeta são fungos que vão crescendo no subsolo das florestas, vivendo em relação harmoniosa com as árvores, ou seja, eu te dou alguma coisa e você me dá outra em troca, a gente vive bem. Eu não te machuco nem você me machuca. As chamadas micorrizas são associações entre as hifas de fungos e as raízes de plantas, e aí ela garante a melhor absorção de nutrientes para o seu metabolismo. E nós temos também uma outra associação que é chamada de líquens, é a associação entre fungos e algas, na qual os fungos recebem nutrientes que vêm da fotossíntese feita pela alga, enquanto os fungos dão proteção e umidade para o crescimento das algas. Aqui nós temos o corpo de frutificação, nessa parte de cima, chamada de chapeuzinho. Na parte de baixo são as lamelas, onde ficam os esporos, estruturas de reprodução. E esse pezinho aqui é a haste que mantém o fungo aí em pé. Toda essa parte visível é chamada de corpo de frutificação. Aqui nós temos um exemplo de líquen nessa imagem. O líquen é aquela associação entre fungos e algas, onde os dois recebem aí benefícios. Depois falamos da fungicultura. A fungicultura aí é a popularidade dos cogumelos comestíveis que vem crescendo ao longo dos anos. Ele tem papel bastante importante no meio ambiente, nos ecossistemas. O consumo dele gera inúmeros benefícios à saúde e devido às suas propriedades nutricionais e medicinais. Os cogumelos também são indicados como substitutos de carne por terem grande quantidade de proteína e baixo nível de gordura e alta quantidade de antioxidante. Dessa maneira, o cogumelo é uma fonte de proteína limpa e livre de agrotóxico, hormônios, antibióticos e outros contaminantes. Por ser ricos em fibras, ele vai regular a saciedade e o intestino. Existem cerca de 2.000 espécies de cogumelos conhecidos no mundo. No Brasil, o fungi, o portobello, o shimeji, o do sol, champignon de Paris e shiitake. Esses são os mais conhecidos por nós aqui no nosso país. E, de lição, vocês terão agora a finalização dos exercícios. Então, vai fazer a página 147, exercício 2, 3, somente a letra B, e o 4. Página 147, 2, 3B e 4. E a página 148 toda. Bons estudos para vocês, gente. Beijos!